A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que trata de plano inclinado, de forças em planos inclinados. E foi uma questão aplicada aí pela IDECAM no ano de 2021. O texto da questão diz o seguinte: um motorista imprudente dirige em uma estrada de boa qualidade e com um longo trecho em declive e em linha reta. Ao atingir a velocidade que ele considera ideal, imprudentemente coloca o veículo em ponto morto, desengata as engrenagens da transmissão. Procedimento vulgarmente conhecido como banguela. A partir desse momento, o veículo passa a se mover com velocidade constante. Se a massa total do veículo com seus componentes e bagagens é de 1.500 kg, e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta corretamente a resultante de todas as forças de atrito e de resistência atuantes e que se opõem ao movimento do carro. Considere que a rodovia segue a recomendação do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias para inclinação máxima, de tal forma que o veículo percorra uma distância de 6.010 metros na estrada para 300 metros de deslocamento vertical, ou seja, uma inclinação inferior a 5%. Bom, vamos então aqui já assinalar o que o problema pede para a gente calcular, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a resultante de todas as forças de atrito e de resistência atuantes que se opõem ao movimento do carro. Muito bem. Bom, pessoal, essa é uma questão envolvendo plano inclinado do mesmo jeito, só que numa situação prática, né? Que é uma descida em longo trecho em declive, né? Que igual está dizendo aí no texto da questão. Vamos lá? A questão que está aparecendo aí na sua tela é uma questão que trata de forças em plano inclinado, tá? E é uma questão que foi aplicada num concurso da IDECAM no ano de 2021. Não, não. Vamos lá? A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que trata a respeito de forças em planos inclinados, tá? Foi uma questão aplicada pela Banca IDECAM em um concurso realizado aí no ano de 2021. O texto da questão diz o seguinte: o motorista imprudente dirige em uma estrada de boa qualidade e com um longo trecho em declive e em linha reta também. Ao atingir a velocidade que ele considera ideal, imprudentemente coloca o veículo em ponto morto, desengata as engrenagens de transmissão, procedimento vulgarmente conhecido como banguela. A partir desse momento, o veículo passa a se mover com uma velocidade constante. Se a massa total do veículo com seus ocupantes e bagagens é de 1.500 quilômetros, e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta corretamente a resultante de todas as forças de atrito e de resistência atuantes e que se opõem ao movimento do carro. Considere que a rodovia segue a recomendação do Manual de Projeto Geométrico de Rodovias para inclinação máxima, de tal forma que o veículo percorra uma distância de 6.010 metros na estrada para 300 metros de deslocamento na vertical, ou seja, uma inclinação inferior a 5%. A gente vai começar resolvendo essa questão aqui, assinalando o que o problema pede para a gente, só para a gente não ficar perdido, tá? Texto grande, assinale a alternativa que apresenta corretamente a resultante de todas as forças de atrito e de resistência atuantes que se opõem ao movimento do carro. É isso que ele pede para a gente, né? E aí, tem uma informação muito importante aqui, que às vezes você fica muito preso nos valores numéricos, e o mais importante, às vezes, está na forma de texto. Ele coloca para a gente aqui que o veículo passa a se mover com velocidade constante quando ele está descendo o longo trecho da pista em declive, tá vendo? Bom, aí o que eu fiz aqui para você, antes de começar a resolver essa questão, eu já fiz um desenhozinho para a gente começar a trabalhar. Eu desenhei o longo trecho em declive e desenhei o ponto material, que é o carrinho, o carro que está descendo aí o longo trecho em declive, tá vendo? Na presença do campo gravitacional, agora resta para a gente
desenhar as forças que estão atuando aí sobre esse ponto material, tá? Bom, na presença do campo gravitacional, a gente tem aí a força peso atuando sobre o corpo, e temos também a força normal de contato, e temos também a força de atrito, tá? Só que eu vou desenhar o peso da forma como você deve fazer no plano inclinado. Na hora de desenhar a força-peso, eu recomendo que você não desenhe no plano inclinado na mesma direção do plano do campo gravitacional. Nós vamos decompor essa força-peso, tá? Então, decompondo a força-peso, você vai ter um componente da força-peso que vai estar tangente ao plano, e nós temos um componente dessa força-peso que vai estar perpendicular ao plano. Aí você desenhou o que a gente chama de Px, que é esse daqui, e o PY, tá? Isso aqui é o que a gente chama de Px, e isso aqui é o que a gente chama de PY. Eu coloquei X, né? Px e Py, tá? Por que a gente faz isso? Porque eu quero estudar quais são as forças que estão contribuindo para a situação de equilíbrio dinâmico que esse carro tem quando ele desce essa rampa com velocidade constante, tá? E aí eu tenho outra força atuando nesse carro. A outra força que eu tenho atuando é a força normal de contato entre ele e a pista, vertical e para cima. Está aqui PY. PY na mesma direção da normal. E aí, no sentido oposto ao movimento, porque o corpo desce, aí nós vamos ter, então, as forças resistivas, todas elas, tá? Força de atrito, força de resistência do ar, tudo contrário ao movimento do carro, tá? Então, isso aqui, ó, são todas as forças resistivas. Lembrando a vocês que o carrinho desce com velocidade constante, é o que diz o problema da questão, tá? O problema da questão diz que ele desce com velocidade constante. Então, eu vou desenhar bem aqui assim, e vou deixar ali, velocidade. E aí, só para ficar claro e você não se esquecer, que essa velocidade, ela é constante. Se a velocidade é constante, então a força resultante nessa direção, na direção da velocidade, é igual a zero. Então, força resultante igual a zero. É o que a gente chama de equilíbrio. Nesse caso, como tem movimento, equilíbrio dinâmico. Se for repouso, equilíbrio estático. Então, repouso e movimento retilíneo uniforme são duas situações dinamicamente equivalentes. As duas significam força resultante igual a zero, tá ok? Então, vamos lá. Se eu tenho equilíbrio, então é porque as forças resistivas que nós temos atuando aí sobre esse carro, todas elas somadas, como é que o problema mesmo disse isso, nós vamos ter, então, que essas forças resistivas, o módulo das forças resistivas vai ser igual a Px. Bom, lembrando a você que Px é igual a peso vezes o seno do ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse? É esse ângulo que está aqui, tá? Aí o peso vai ser o quê? O peso vai ser a massa total do carro e de tudo que tem nele, vezes o seno do ângulo alfa. Esse seno do ângulo alfa é o que a gente chama de cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é y. Quem é a hipotenusa? É o que a gente chama de x, é esse outro lado aqui, tá? Eu vou tirar dali de cima, senão você vai achar que o vetor é que é x. Vou colocar aqui, tá? X. X é esse tamanho aqui, tá? X é esse tamanho aqui, e isso aqui é que a gente chama de y. O seno do ângulo θ, ou do ângulo alfa, que eu coloquei aí, é igual ao cateto oposto ao ângulo, que é y sobre x. Agora, y sobre x, se você for olhar, na verdade é a inclinação, porque ele disse que é inferior a 5%, né? Então vamos pegar o cateto oposto, que é o y, o problema disse que é 300. Tudo isso
sobre o valor da hipotenusa, que é a distância que ele percorre na estrada com uma queda vertical de 300 metros. Então, é 6.010. E aí eu não sou nem bobo, nem nada. E aí eu vou pegar minha calculadorazinha aqui para fazer essa conta. Ó. 300 dividido por 6.010. Olha, eu achei 0,0499116. Ou seja, esse seno de alfa, ele é a inclinação. Ele é exatamente igual a 0,05. Multiplicando por 100, isso é 5%. Então, isso aqui é o que o problema está chamando de inclinação. Inclinação. E essa inclinação é de 5%. Então, basta você pegar massa, gravidade e multiplicar por 5%. Olha lá. R, portanto, vai ser igual a massa. Massa é quanto? Isso, 1.500. 1.500 vezes 10 vezes 0,05, que é 5%. Então, olha só, nós vamos ter aí 1.500 vezes 10, que dá 15.000, vezes 0,05. Olha só que legal. Vamos lá de novo. 1.500 vezes 10 dá 15.000, vezes 0,05. Dá 750. Olha lá, letra A. Dá 750 newtons. E essa é a resposta da questão. Tá vendo? Resposta. E isso aqui é o que a gente chama de gabarito. Então, aí, que interessante essa questão. Questão resolvida, questão gabaritada, CPF cancelado, ok?